Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Boa tarde, doutora Juliane, tudo bem com você? Boa tarde, Og, tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo também. Bom, o INSS regulamenta a isenção de carência para o salário maternidade. Explica pra gente, doutor, o que significa essa carência para o salário maternidade. Então, isso é muito bacana, Og, porque a gente já tem algumas modificações no âmbito judicial, houve uma mudança com relação a isso, mas só agora, com essa legislação, houve essa regulamentação interna na via administrativa. Então, o que é carência, né? Eu sempre brinco que a carência não é aquele sentimento que a gente tem quando termina com o namorado, né? Sim. Mas é o prazo, é o período. É um prazo, isso, é um prazo para você ter acesso aos benefícios. O que acontece? Quando a gente fala de seguro social, muito embora ele seja social, é um seguro público, mas ele também tem as previsões mínimas que você tem que ter de pagamento daqueles valores de contribuição para ter acesso aos benefícios. Então, seria dizer que é o número mínimo de contribuições que uma pessoa deve ter para ter acesso a alguns benefícios. Isso está ligado a uma ciência que se chama o equilíbrio atuarial. Então, quando a gente fala de benefícios também no âmbito financeiro, existe uma ciência que se chama o atuarial, que é o quê? Eu tenho que saber quanto tempo eu posso ter para pagar para que o sistema mantenha esse benefício. E quando a gente fala de salário maternidade, houve uma modificação na lei lá em 98, 99, que passou a exigir uma carência de 10 meses de contribuição para seguradas facultativas, contribuintes individuais e asseguradas especiais, que no caso, trabalhadoras rurais e tal, que é com relação à atividade. Só que isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal como uma arguição de inconstitucionalidade neste tópico, uma vez que isso fere o direito de igualdade, o princípio de igualdade, com relação às outras seguradas, que são as empregadas, as trabalhadoras avulsas e as empregadas domésticas, porque para essas não havia essa carência. Então, acabava que a lei fazia uma diferenciação entre essas trabalhadoras. Ou seja, para quem tinha carteira assinada, não tinha carência. Ou seja, uma contribuição já era o suficiente para ter direito ao salário maternidade. Enquanto que para as autônomas, as facultativas, elas precisavam pagar 10 meses no mínimo para ter direito ao benefício. E isso tinha que ser feito, inclusive, antes do parto, né? Então, essas mulheres acabavam tendo, às vezes não dava tempo, ou se elas não se organizassem, elas não pagassem, elas não tinham direito ao benefício. O que acontece? Com essa arguição de inconstitucionalidade, que veio, inclusive, por conta da revisão da vida toda. Isso aí foi um julgamento, inclusive, que foi suscitado no Supremo, também trazendo a questão da revisão da vida toda. E aí, neste artigo que houve a modificação de lei, o Supremo entendeu, neste caso, que aqui havia feria esse princípio da igualdade para essas mulheres trabalhadoras, de modo que tem que ser igual para todas. Então, a carência agora para o salário maternidade ela não existe, ou seja, com uma contribuição em dia apenas, estando já com a qualidade segurada, a mulher que engravidar ou que ela tiver, né, depois pode ser inclusive uma adoção, pode ser o parto natural ou não, ela vai ter direito a buscar o salário maternidade. E essa regulamentação vem, inclusive, para colocar esse acesso dentro da via administrativa, não precisando judicializar para isso. Certo. E essa regulamentação, de uma certa forma, ela facilita, então, a concessão desse salário maternidade?
Isso, por que facilita? Porque quando o INSS não tem um regulamento interno, quando não tem uma lei, uma normativa que vai autorizar que o servidor faça isso, ele não tem como fazer essa conjectura, vamos dizer assim, eu vou interpretar o que o Supremo disse. O servidor do INSS, ele não pode fazer isso pelo princípio da legalidade. Então, às vezes, vem uma decisão judicial, uma jurisprudência ou algo assim, a gente às vezes olha, mas o Supremo disse tal coisa, mas às vezes na via administrativa você não conseguia, a não ser judicializando novamente, né? Então agora com a legislação, o servidor ele já tem essa guarnição, vamos dizer assim, essa segurança de agora sim, com base nessa lei, qualquer mulher pode fazer essa solicitação na via administrativa sem precisar fazer ação judicial para isso. Mas se você quer saber mais informações, né, sobre a questão dessa carência do salário maternidade, então pode entrar em contato com a doutora Juliane, que ela explica direitinho para vocês lá no @JulianePrev, Juliane Penteado Prev, né? Juliane Penteado Prev, @Juliane Penteado Prev, que ela pode trazer explicações. Perdemos a conexão aqui com a doutora Juliane, mas semana que vem, então qualquer dúvida, só falar com ela aí pelo WhatsApp. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Boa tarde, doutora Juliane, tudo bem com você?